Vamos analisar agora como um servidor consegue atender múltiplos clientes simultaneamente utilizando apenas uma porta. Observem que essa é uma funcionalidade existente em servidores TCP, tendo em vista que o UDP não fornece, por definição, esse tipo de serviço. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o UDP. Se eu quiser desenvolver um servidor UDP que atenda múltiplos clientes ao mesmo tempo, eu terei que, no código fonte desse processo, desse programa, terei que criar mecanismos que façam com que isso aconteça. Esses mecanismos devem levar em consideração que o sistema operacional não permite que eu entregue em uma porta local dados para processos diferentes. Então, o servidor UDP teria que, por exemplo, receber uma requisição por uma determinada porta e negociar a comunicação utilizando uma porta diferente para cada cliente. Isso é uma possibilidade. Mas, por enquanto, basta saber que o sistema operacional não fornece, através do UDP, a possibilidade para que um processo atenda múltiplos clientes simultaneamente. No TCP, essa funcionalidade existe, ou seja, é possível a gerência de múltiplos clientes simultaneamente em um único servidor, utilizando uma única porta. Basta vocês imaginarem a porta 80, por exemplo, do HTTP. É comum nós termos múltiplos clientes, múltiplos navegadores acessando simultaneamente o mesmo servidor, utilizando a mesma porta, a porta 80. Então, o TCP deve ser capaz de suportar esse tipo de funcionalidade. Então, existe suporte do protocolo TCP para atender múltiplos clientes simultâneos. O servidor TCP mantém a mesma porta para todos esses clientes porém, esse servidor TCP deve ser programado da maneira adequada, de forma a tirar proveito dessa possibilidade. Só uma observação, no vídeo anterior nós apresentamos um servidor TCP que não está implementado de forma a suportar múltiplos clientes. Tá? Então, o processo servidor permanece em modo lista. Então, lembrando do código que nós vimos no vídeo anterior, nós executávamos a chamada socket, depois a chamada bind, e depois colocávamos o servidor no estado de listen. Após o listen, nós tínhamos o loop infinito aquele. Aqui que vem a diferença entre um servidor que aceita múltiplos clientes e outro que não. Num servidor que aceita múltiplos clientes, o que vai acontecer é, após o listen, antes de aceitar a conexão, na chamada socket accept, o processo servidor, cria um processo filho via chamada ao sistema operacional. Esse processo filho é uma cópia do processo pai que irá atender à conexão que está sendo estabelecida. Então, quem responde com o socket accept, quem envia o SYN-ACK para o cliente, é o processo filho que acabou de ser criado. Esse processo filho, sendo uma cópia do pai, irá atender a essa conexão, trocando então todas as informações com o cliente. Imaginem que cada cliente que envia um pacote de estabelecimento de conexão, envia um pacote de SYN, para cada um desses clientes será criado um processo filho separado para atender as requisições, para fazer a comunicação com o processo filho. O sistema operacional deve monitorar essa criação de processo filho, deve estar ciente da criação dos processos filho, e ele, sistema operacional, irá entregar os pacotes de um cliente ao processo filho correto. Mas como o sistema operacional vai diferenciar entre um processo filho e outro? A diferenciação entre as conexões de clientes é feita através do socket pair. O socket pair é um conjunto de dados contendo o IP local e a porta local, o IP remoto e a porta remoto. Vamos analisar um exemplo para que fique mais claro.
Imaginem que a estação servidor 200.222 possui um servidor web aguardando conexões na porta 80. Ou seja, esse processo realizou a criação de um socket, realizou a vinculação desse socket com a porta TCP/80 através de uma chamada bind e agora está em estado listen, está aguardando conexões. Um cliente na máquina 200.1.1 realiza uma chamada socket e connect utilizando a porta 1500. Vai então passar como parâmetro no connect que ele gostaria de comunicar com a máquina 200.222 na porta TCP/80. Então aqui o navegador, né, que é o cliente no caso, vai utilizar a porta 1500 para falar com a porta 80 do servidor 200.222, processo Apache. No momento então que este cliente, esse navegador, envia o pacote de SYN ao Apache, o Apache cria então um processo filho para atender esse cliente. O processo filho responde com o SYN-ACK e o cliente responde com o ACK. Como é feita a entrega dos pacotes provenientes deste cliente para este processo filho correto? Bom, o processo filho e o cliente, eles têm o seu socket, a sua conexão diferenciada através do socket pair. Então, este processo filho sabe que todos os pacotes com o IP 200.222 porta 80 como destino, provenientes do cliente 200.1.1.1 porta 1500, são endereçados para ele. Então, o sistema operacional, ao receber pacotes com este socket pair, encaminha esses pacotes a este processo filho. Da mesma maneira, esse navegador sabe que os pacotes que possuem este socket pair, né, devem ser entregues, o sistema operacional sabe que devem ser entregues para este navegador. Se outro cliente, uma outra estação, 200.333, possui também um navegador que, por coincidência, utilize a porta 1500, ao enviar o pacote de SYN para o servidor, aqui o servidor pai continua em modo listen, tá? Ele continua aguardando conexões. Então, quando envia o SYN, o servidor cria um outro processo filho, agora com o socket pair 200.222 porta 80, 200.333 porta 1500, ou seja, eu consigo diferenciar entre esses dois processos filho analisando qual o IP de origem, o IP do cliente, né? Então, aqui envio o pacote de SYN, é criado um processo filho que vai atender com SYN-ACK, etc. E aqui eu tenho então este outro socket pair. Consigo diferenciar entre esses dois processos filho analisando o IP do cliente. Imaginando agora que essa mesma estação abriu uma outra aba do navegador, ou abriu uma nova janela, né, do navegador. Bom, o sistema operacional não permite que este cliente utilize a mesma porta que o cliente anterior. Então, eu não posso ter dois clientes utilizando a porta 1500. Consequentemente, essa nova aba vai utilizar a porta 1501, por exemplo, para fazer a conexão. Observem, então, que agora eu consigo diferenciar entre este processo filho e este outro processo filho através da porta. Então, não existirão socket pairs repetidos, porque ou eu tenho IPs diferentes dos clientes, ou eu tenho portas diferentes, caso os processos cliente estejam sendo executados na mesma estação. Aqui eu tenho um processo pai que permanece o tempo inteiro em modo listen, aguardando conexões, e a cada nova requisição de conexão, cria um processo filho igual a ele, que irá atender a essa conexão. Aqui nós temos um comando no Windows para identificação dos socket pairs. O comando netstat-an apresenta para vocês num terminal, né, num command, apresenta para vocês socket pairs que estão acontecendo no momento, quer dizer, todas as conexões que existem no momento. E aqui alguns socket pairs estabelecidos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, a estação 10.1.0.157, que é a estação local, utilizou a porta 1055 para falar com a estação 173.194.37.18 na porta 80, e essa conexão está estabelecida. Então, executem esse comando e analisem as conexões que vocês têm, os sockets que vocês têm, analisem a criação dos socket pairs e como eles se comportam. No Linux, o comando também é netstat, porém os parâmetros são um pouco diferentes.
menos LTUNA me dá, então, me fornece essa saída no Linux. Então aqui eu tenho alguns serviços, né, em modo listen, aqui traduzido em português para estado ouça, conexões estabelecidas, aqui eu tenho 2 conexões estabelecidas, e assim por diante.